Salve peixeiros com orgulho, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC de Raiz, destinado a falar sobre o nosso grande e glorioso alvinegro praieiro. Como sempre, agradeço de coração os fiéis membros deste canal. Se está ouvindo pela primeira vez e ainda não é membro, dê essa força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análises próximos, ok? Às vésperas da partida do Peixe fora de casa diante do Fluminense, que vem embalado, tecnicamente, digamos, num patamar aí, digamos, superior ainda nesse momento do campeonato, digamos, vai ser uma partida realmente difícil, mas em pauta aí algumas informações, falando aí, dando comentários a respeito das aquisições, dos bastidores, idas e vindas no CT Rei Pelé. Finalmente, o Camacho, depois de muitos rumores, está sacramentado como atleta do Santos, podendo até estrear nessa partida próxima. Camacho que vem sendo aí, digamos, motivo de muita desconfiança, né, pelo fato de ter vindo aí diante do rival, né, que não venha apresentando algumas partidas boas, até ser criticado pela torcida do rival Corinthians. Entretanto, ele é um dos homens de confiança do Fernando Diniz, tá? Então, vamos dizer assim, por conta e risco do treinador Fernando Diniz, visto que ele foi atleta dele em tempos de Audax, sendo aí também, teve algumas partidas diante de Atlético Paranaense e Guaratinguetá, né? Ele tem sido aí destacado, pelo menos foi chamado pelo treinador justo por causa desses antecedentes, embora já há algum tempo, diante, né, do que se vem falando por aí, já não vem apresentando uma boa fase, ou não apresentava uma boa fase lá no rival, né? Podendo dizer assim, de opinião, de bate-pronto, em termos de negócio financeiramente, até que não foi uma aquisição ruim para o Santos, mas eu digo apenas financeiramente. Por quê? O Santos vai vir aqui, digamos, sem custos o Camacho, vai vir. E também pelo fato do Corinthians literalmente se aberto mão de ter pelo menos feito algum acordo com algum jogador em troca da base nossa, né? Literalmente cederam eles de graça. O acordo seria inicialmente de ser por empréstimo, algo que a equipe do Parque São Jorge não aceitou e assim, no fim acabou rescindindo o contrato dele, liberando em definitivo. Agora, isso a curto prazo. Se a médio e longo prazo realmente ele render, só o tempo dirá, e só as atuações dele dentro de campo é que vão realmente sanar nossas dúvidas ou desconfianças com relação a ele. Em tese, né, Camacho ele vem para tentar preencher alguma lacuna no meio do campo do nosso time, que anda aí, né, com grandes buracos, em especial no setor ofensivo, na qual se muitos dizem que ele talvez seja grande ponto forte dele, aquele cara que apoia sempre do meio campo para o ataque. O mesmo não pode se dizer, digamos assim, da defesa, ou seja, em português claro, ele pode ser um ótimo segundo volante, não como primeiro volante, aquele cara que sai com a bola do goleiro da defesa para o meio do campo, essa transição que o Diniz está tentando fazer com o Alisson. Espera-se, né, de início que o Diniz não tente, não, pelo menos não ouse fazer, por exemplo, o que está fazendo com o Alisson, a julgar por essa característica que o Camacho possui. Defensivamente ele pode não ser muita coisa, mas ofensivamente talvez, no aspecto da contenção, do apoio na pressão da saída de bola, né, do adversário, talvez ele pode ser uma opção interessante dentro desse esquema que o Diniz quer apresentar no clube. É ver para quê? Então, falando aí do Sandro, uma boa notícia, né, a véspera aí que eu gravo esse vídeo, muitos problemas aí, alguns impasses em torno da renovação do Sandro, e finalmente o atleta aí visto como uma grande promessa da base do Santos, que se machucou no CT de Atibaia na época do lockdown no CT Rei Pelé, e ficará aí uma previsão de 9 meses parado. A diretoria relaxou no princípio, justo por causa da lesão dele, nas propostas. Depois de muitas conversas, parece que finalmente o Sandro renovou seu contrato e não corre-se o risco de pelo menos ele sair de graça ou algum clube aí querer, europeu ou até mesmo algum rival, tentar adquiri-lo. É um bom potencial que o Sandro tem, então parabéns pela renovação do Sandro. Bruno Marques está voltando também, outro que se machucou, né, naquela partida contra o mesmíssimo rival da qual veio o Camacho, naquele jogo dos 2-0 dentro de casa, mas agora o Bruno Marques aí voltou aos treinamentos e vai aguardando aí o Fernando Diniz para ver se ele está apto ou não para integrar o elenco principal do alvinegro praiano. Outra grande boa notícia é o Raniel, depois dos gravíssimos problemas que ele teve, tanto pessoais como também propriamente dele mesmo, com doenças, contraiu Covid, depois contraiu
outro problema aí que quase foi dado o fim de carreira prematuro desse atleta, que eu acho que também é muito interessante, pode também agregar, se ele tiver condições físicas, a esse elenco do Santos, sobretudo no ataque. Raniel também está treinando também, voltando ao C3 Pelé. Parabéns a ele por ter superado esses problemas pessoais que ele enfrentou, e agora espera-se que também agora dê uma guinada aí também nessa jornada profissional dentro do nosso Santos. Lucas Venuto, falando dele, eu acho que, na minha humilde opinião, parece que a diretoria realmente, ou o Diniz, parece que não conta muito com o interesse de permanecê-lo, e tudo indica que Lucas Venuto, que nunca teve a devida chance, oportunidade no Santos, mesmo até na época do Sampaoli, que foi quem o adquiriu, né, que o trouxe dentro do Santos, e finalmente parece que, infelizmente, ele vai ser cedido aí uma vez por empréstimo, que eu acho uma pena, porque ele poderia ser pelo menos uma alternativa ao seu Marinho, que não anda, digamos assim, apresentando boas atuações recentes no nosso quadro principal. Se o Marinho, porventura, lógico, né, por mais que tenhamos aí fake news, muitos rumores de que ele pode sair, até redes sociais dizendo erroneamente, né, espalhando fake news de que há interesses de clubes até nacionais em relação ao Marinho, acredito que não existe esse interesse. Fontes seguras garantem que não há nenhum interesse do Marinho, pelo menos a nível nacional. Agora, internacional, se há alguma proposta aí do Oriente Médio, nas Arábias, é ver para quê. Aí, eu acho que o Diniz poderia se resguardar justo nesse caso, se o Marinho, porventura, aí, se mandar bicar a mula dele, foi embora para as Arábias, e quem vai ficar no lugar dele? Esse rapaz, o Lucas Venuto, eu acho que podia pelo menos ter uma chance, né, uma alternativa nesse setor da ponta direita. Porém, seu Diniz não quer, a diretoria também chegou a ensaiar também, né, entrá-lo, né, incluído na lista de dispensáveis, e agora, infelizmente, parece, pelo menos para mim, pessoalmente, eu acho que ele poderia render frutos nesse quadro, nesse time aí deficitário tecnicamente, nesse quesito. Porém, Diniz, por conta e risco dele. Guilherme Nunes é outro rapaz que eu acho que podia também ser uma das alternativas, como, né, no caso do meio do campo. Eu acho que, em termos técnicos de habilidade, poderia talvez ser aproveitado pelo Diniz nesse aspecto da saída de bola como primeiro volante. Entretanto, também não teve muitas chances, oportunidades, e quando entrou, ainda na época do Ariel Holan, digamos que teve umas atuações, digamos, razoáveis para ruins, né? Dando-se crédito pela falta de ritmo de jogo que ele tinha também, não teve muitas chances, apenas talvez 2 partidas da qual ele entrou mesmo de fato e de direito, não, aquele turbulenta temporada no Paulista, que é bom nem lembrar, esquecer. Portanto, aí tudo indica que Guilherme Nunes também seja também cedido por empréstimo, além do jovem garoto Alanzinho, que foi aí também cedido por empréstimo ao Guarani de Campinas. Okay? Previsão aí do jogo próximo diante do Fluminense, se talvez saímos com pelo menos um ponto na bagagem. Fora de casa não será um resultado ruim, não, né? Visto aí pelas expectativas, né, digamos, de ruim para baixo, né, desse quadro do alvinegro praiano, que talvez nesse ponto eu acho que luta pelo menos para permanecer na Série A, para arrumar a casa, para se preparar realmente para o ano que vem, criar condições para montarmos uma equipe de fato competitiva para 2022, porque eu acho que para 2021 é teste para cardíaco, é rezar para a gente permanecer na Série A mesmo que agora o Diniz tenha aí mais tempo de fazer suas experiências, de conhecer o grupo e de plantar seus atletas dentro dessa filosofia de jogo, vista aí a mudança, as aquisições novas que vieram, os atletas novos da base que estão sendo cedidos por empréstimo, e talvez agora com um quadro na qual ele tenha mais interesse dele, com o tempo dele, talvez possa ir entrosar essa equipe dentro desse esquema dele, ou aprimorar também o esquema tático dele, que eu acho que não concordo com certas coisas em relação ao esquema tático dele, e principalmente no que diz respeito às posses de bola e pela falta de objetividade, mas espera-se que com o Zanocelo agora, falando o próprio Zanocelo, muita gente chegou a criticar, talvez, será que ele já veio bichado, como veio o Kleber Reis, ou como veio, por exemplo, o Felipe Cardoso? Na verdade, o Zanocelo, ele fez uma cirurgia para tirada do dente do siso, logo depois que foi adquirido pelo Santos. Ele está
cedido por empréstimo à Ferroviária de Araraquara, e por isso que está levando mais tempo de se recuperar. Logicamente não está previsto para que ele seja relacionado diante do Fluminense, mas nas partidas aí talvez futuras ele possa ir, digamos, né, já recuperado fisicamente, aí finalmente poder estrear e ser uma das alternativas nesse meio do campo do nosso Santos, ok? Por enquanto é isso, espero-se aí um bom resultado para nós no Maracanã, fora de casa, e como sempre digo, cuide-se a você, proteja-se a você e quem você ama. A vacina está chegando, galera. E se você já tomou as 2 doses, parabéns, mas não relaxe na prevenção, ok? E para quem já está aí esperando a primeira dose, não deixe de se cuidar. É isso que eu digo. Muito obrigado a todos. Deixe seu feedback na seção de comentários aí para fortalecer o canal, beleza? Santos sempre Santos. Valeu!